Muito bem. Bom, então vamos dar início, né, à nossa aula de hoje, de bioquímica, estrutura, propriedades e funções de biomoléculas, da parte prática. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma molécula muito importante na química, principalmente na bioquímica, que é a área que estuda essas moléculas, que são as enzimas. Eu conversei com o professor Vanini, ele me disse que ele já avançou um pouco na parte teórica sobre as enzimas, enfim. Então, eu acho que a gente pode discutir e falar e conversar sobre a aula de hoje. Acho que vocês vão conseguir acompanhar bem, mas qualquer coisa vocês me interrompam e podem perguntar a qualquer momento, ok? A gente vai falar, então, eu vou falar rapidamente, só para introduzir o conceito de enzimas, o que, que é, falar um pouco da importância delas, e aí a gente já vai direto para a parte prática, que tem vários detalhes que eu queria passar passo a passo com vocês, para não ficar nada para trás. Então, primeiramente, eu mandei no Moodle um link de um programinha que a gente vai precisar para fazer a prática de hoje. Né? Então, está lá no Moodle, eu mandei nos avisos também. Vou pedir para vocês instalarem esse programa com uma certa antecedência, não deixem para a última hora, porque ele é meio chatinho de instalar. Eu mesmo demorei, eu já tinha instalado no ano passado, e aí esse ano eu instalei de novo, e você tem que ter uma configuração que assim, ele só roda no Windows, e às vezes você tenta instalar e ele não dá certo. Então, minha sugestão é que vocês instalem o quanto antes e testem para ver se está funcionando bem. E pode falar, Luiz. Eu entrei no link dele ontem, eu cadastrei no site, mas ele não apareceu para mim baixar ele. Ele falava, essa página não existe ou não é permitida para... A gente precisa entrar no e-mail e dar um autorizar aquela instalação. Ele deve ter mandado um e-mail para você, depois você checa lá. E aí você dá um ok, tipo uma confirmação do link, sabe? De inscrição. Esses como a gente faz, quando a gente faz compras e eles te mandam um e-mail para você confirmar se é você mesmo que está baixando aquilo. Então, talvez seja por isso, Luigi. Não sei se você chegou a fazer isso ou não. Você tenta fazer. E o legal é que eles têm um suporte. Então, tem um link que você pode entrar em contato com eles, caso você tenha algum problema. Eu não sei se eles respondem rápido, acho que não muito, mas, enfim, também tem esse suporte que é legal. Bom, vamos lá, então. Vou abrir aqui a minha apresentação. Vou mostrar para vocês minha tela. Muito bem, né? Então a gente vai falar hoje sobre a prática de enzimas e atividade enzimática. E na teoria, provavelmente, vocês já devem ter relembrado, né, alguns conceitos importantes que, primeiramente, né, a definição do que são enzimas, o mecanismo de ação dessas enzimas. Então, aqui tem uma parte teórica que é bem pesada, eu diria, né? Porque a gente tem vários mecanismos de catálise enzimática, principalmente por conta do tanto de enzimas, da diversidade de enzimas que a gente tem atuando nas mais diversas áreas aí, tanto no nosso corpo, quanto nas indústrias, enfim. E a gente vai ver um pouquinho, vou passar rapidamente sobre esses temas, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a cinética, né? Então, essa parte 2 é a parte que a gente vai abordar na prática de atividade enzimática. A gente vai falar um pouco sobre as constantes de velocidade, conceitos de velocidade máxima, e essa equação aqui de Michaelis-Menten. E depois a gente vai falar um pouquinho dos tipos de inibição, tá? Bom, então, só para contextualizar a importância da gente estudar a atividade enzimática e as enzimas, é porque ela faz parte
uma centena, assim, dezenas, milhares de reações químicas que são muito importantes para a gente, para a manutenção da nossa vida, né? Então, por exemplo, se a gente falar enzimas que quebram todo o carboidrato, por exemplo, que nós, seres humanos, ingerimos, o nosso corpo, ele só absorve de uma única maneira, ele só absorve as pequenas moléculas, que são as moléculas de glicose. Então, se a gente pensar naqueles ciclos do metabolismo humano, se a gente come, por exemplo, uma goma de tapioca, né? O nosso organismo conhece o que é uma goma de tapioca, ele não absorve aquilo. Então, o que ele precisa fazer? Quando a gente come, a gente começa a atuar ali, né? O nosso sistema digestivo começa a atuar ali com uma série de enzimas, uma série de coisas que vai o quê? Vai quebrando essas moléculas da goma de tapioca que a gente comeu, que é um carboidrato, até o quê? Até esse carboidrato gigante se transformar em glicose, que é o que realmente interessa para as nossas células, é o que as nossas células conseguem absorver. Então, todas essas reações e muitas outras, elas passam por uma atividade, que é a atividade enzimática, por meio da catálise enzimática. Esse desenho, ele mostra um resumo, primeiramente, do que é a catálise. Então, isso daqui é uma coisa que a gente estudou em transformações químicas, bem detalhadamente, né? Então, o que é a catálise? A gente estudou, se não me engano, em transformações químicas, as reações para água oxigenada, né? Alguns exemplos de como você acelerar a reação da degradação da água oxigenada. Então, a gente tem um eixo Y que mostra a variação de energia livre, né? Então, termodinâmica é muito importante entender e conhecer a termodinâmica para entender como funcionam essas reações de catálise, em função da coordenada da reação, né? Ou seja, um produto aqui, os reagentes, um produto que eu chamei de A, chegando aqui, um reagente, desculpa, que eu chamei de A, formando um produto B. Né? Então, qual é a atividade da catálise, né? Ou do catalisador? É exatamente diminuir essa barreira de energia, esse ΔG. Então, vejam que o ΔG sem o catalisador, ele é maior do que essa linha em vermelho, que é o catalisador. Então, a atividade enzimática e a catálise enzimática, ela é um exemplo de uma reação de catálise, né? Então, como eu disse, pelo fato dela ser muito importante, a gente tem uma série de diferentes tipos de enzimas, a gente estuda isso em bioquímica, num tópico específico de catálise bioquímica. Na catálise enzimática, a gente vai falar um pouquinho o que são essas linhas aqui, o que são esses termos, né? A gente tem na reação química de uma catálise enzimática, a gente sempre tem um substrato que ele vai ser atacado por uma enzima, né, por meio dos diferentes mecanismos de ação desses catalisadores enzimáticos, e a gente vai ter meio que eu chamaria de um subproduto até chegar ao produto final. Então, o que acontece? Né? A gente tem a enzima se ligando ao substrato, a enzima, muitas vezes, ela se liga ao produto antes da gente ter essa reação final do substrato S gerando um produto P. Então, a gente tem uma série de pequenas barreiras aqui de energia que estão relacionadas com a formação desses subprodutos, enzima substrato, enzima produto. Né? Então, a gente vai ver também isso um pouquinho mais de detalhe, o que é uma característica das reações de catálise enzimática. Vocês devem ter visto isso também na teoria. Então, numa reação sem utilizar um catalisador ou um catalisador enzimático, eu provavelmente teria a formação de um substrato reagindo aqui com uma enzima e formando um produto. Mas, como eu falei,
esses são os subprodutos que aparecem no equilíbrio da reação. Então, a gente precisa conhecer a energia desses produtos, né, o equilíbrio de formação desses subprodutos para descrever uma catálise enzimática. Então, vemos que, no meio dessa reação aqui, até chegarmos nos produtos, a gente tem alguns subprodutos, que são substratos ligados a enzimas e os produtos ligados à enzima. Bom, então, a gente sabe que toda atividade enzimática que é catalisada, ela aumenta uma velocidade de reação, então as enzimas servem principalmente para isso, para atuar como aceleradores da velocidade de uma reação. E elas são extremamente seletivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas se ligam apenas a um determinado substrato, ou seja, não é qualquer enzima que se liga a um substrato para promover uma reação química. E, como a gente sabe dos nossos conhecimentos de cinética química, lá de transformações químicas, a catálise, e para a catálise enzimática é do mesmo jeito, ela não afeta a constante de equilíbrio. Então, o valor de constante de equilíbrio, ele é o mesmo para a reação que é catalisada. O que ele aumenta é a velocidade, o tempo aqui, ó, que a minha reação vai acontecer. Se ela acontecia em 10 minutos com a enzima e a atividade da catálise enzimática, ela pode acontecer em 5 minutos, em 1 minuto. A gente vai ver isso um pouco no nosso experimento de hoje. A gente tem esse conceito do sítio ativo, né, que adota uma conformação nos chamados estados de transição. Então, o que é esse estado de transição? Esse estado de transição são justamente aqueles subprodutos, vamos dizer assim, que eu falei para vocês, que ocorrem no caminho, né, da reação química, né? Então, esses subprodutos que eu coloquei para vocês aqui. Bom, o que mais? Geralmente elas estão presentes em pequenas concentrações, em geral, concentrações menores do que a concentração dos substratos. E a gente tem vários tipos de enzimas, dependendo da sua atividade. A gente pode ter as enzimas que catalisam reações de óxido-redução. Essas enzimas são chamadas de óxido-reductases. Essas enzimas podem ser enzimas de transferases. O que são as enzimas de transferases? Elas catalisam a reação através de uma reação onde ocorre a transferência de moléculas do substrato para o produto. A gente pode ter as hidrolases, que catalisam a clivagem eletrolítica. A gente pode ter liases. Vejam a infinidade de opções que a gente tem. As liases, elas catalisam quebras de ligação, carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, em geral, formando duplas ligações. Então, elimina uma ligação covalente e forma uma dupla ligação. Aí a gente tem as isomerases mexem com os isômeros, né? Essas isomerases são muito importantes na indústria farmacêutica, onde a gente sabe que, né, que essa atividade, né, a conformação da molécula, a isomeria da molécula está muito intimamente relacionada com a eficiência do medicamento. E a gente pode ter essas ligases também são moléculas muito importantes para o funcionamento do corpo humano, porque elas catalisam a união de duas moléculas de ATP. ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula responsável pela transmissão, vamos dizer assim, de energia para todas as reações que acontecem no nosso corpo, né? Então, eu estou aqui falando com vocês, eu estou gesticulando, eu estou gerando
uma série de movimentos que precisam de energia para acontecer. Se eu não tiver essa energia, né, eu leio, as pessoas apagam. Então, essas ligases são as moléculas que são relacionadas com esse tipo de ligação de reação química. Bom, e aí tem aqui um exemplo que eu coloquei, né, de todas essas reações. Não precisa entrar em detalhes, isso daqui está muito bem descrito nos livros de bioquímica. Talvez na teoria o professor tenha se aprofundado um pouquinho nessas reações, eu não sei. Mas a gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui das ligases, né? A gente tem essa molécula que é o piruvato carboxilase, que ela faz o quê? Ela reage com um íon carbonato e transforma a molécula de ATP, adenosina trifosfato, em adenosina difosfato, gerando aqui um fósforo como produto. Então, tem aqui as liases, como eu falei, as hidrolases, que sempre tem uma molécula de água envolvida. Então, são alguns exemplos aí dessas reações químicas. Tá bom? Mas, como eu disse, para a prática de hoje, a gente não precisa entrar em detalhes sobre elas. Bom, aí tem a questão, né, das enzimas, também uma revisão aqui, elas ocorrem sempre em que a gente chama de um ponto, né, específico da molécula, por isso que a semana passada a gente viu toda a questão da importância das estruturas, dos aminoácidos, das proteínas. Enzimas são proteínas, não é mesmo? Então, o sítio ativo é onde ocorre essa reação de catálise. A gente tem alguns modelos também que explicam essa seletividade, que são os modelos chave, fechadura e ajuste induzido. E como a enzima catalisa, né? A gente tem aí diversos tipos de catálise. Então, o que seria, né, um exemplo desse sítio ativo? Aqui eu tenho um exemplo de uma proteína, uma estrutura em 3 dimensões. E a gente pode ver aqui que a gente tem uma enzima, né, essa enzima aqui em preto, que ela se liga a um determinado ponto da minha proteína, da minha molécula, que são esses sítios, né, de ligação que promovem a reação química e a reação catalisada por uma enzima. Aí os efeitos, né, como ocorrem esses efeitos, eles podem ser por aproximação, ou seja, uma molécula A se aproxima de uma molécula B, você tem aqui a aproximação, ela sempre vai depender de um grupo terminal específico, então a gente está vendo aqui um grupo terminal específico que transforma, né, essas duas moléculas, ele junta essas duas moléculas por esse efeito de proximidade. Se provavelmente essa molécula A chegasse próximo da molécula B por essa região aqui, essa reação ela não aconteceria, certo? Mas a gente tem aqui um exemplo do que seria um efeito de proximidade para a catálise acontecer. Tem também o efeito de orientação, que aumenta a taxa da reação, aumenta a velocidade da reação ou diminui a velocidade da reação. Então, a gente vê aqui uma molécula A e B em equilíbrio, outra molécula AB, mas com uma conformação diferente, uma orientação diferente. Então, a gente vê aqui que em ambos os casos, a reação pode acontecer ou não, e isso pode afetar no aumento da velocidade, da taxa da reação. Aplicações dessas enzimas, né? Bom, eu gosto muito de citar um exemplo que a gente usa o tempo todo, que são as enzimas da análise clínica, né? Então, a gente tem protocolos clínicos que as pessoas devem fazer, né? Como uma espécie de um check-up, né, de uma orientação aí para você o quê? Para você ver
se tem algum problema com você. Então, todo ano você faz ali uma série de exames clínicos que podem detectar alguns tipos de doença, né? Então, isso, né, quando você é mais jovem, você faz a cada 5 anos, depois, à medida que você vai ficando mais velho, você repete isso todo ano para você acompanhar alguns fatores no seu organismo para ver se você tem algum tipo de doença ou não, né? Então, as principais enzimas séricas, né? O que são enzimas séricas? São as enzimas do plasma sanguíneo. Então, só que a gente vê uma infinidade, né, de tipos diferentes. Então, se a gente, por exemplo, vai estudar uma hepatite ou um infarto do miocárdio, a gente vai analisar como está a concentração dessas enzimas no seu sangue. Então, aminotransferases, alanina aminotransferase, a gente tem a amilase, né? Então, essa daqui é uma proteína bem importante. Eu já tive pancreatite, então, quando a pancreatite ela ataca, quando ela acontece, essa enzima amilase ela cresce absurdamente, né, fora de controle no seu organismo, e aí é uma maneira de você detectar que você está com pancreatite. Você tem a creatina sinase, né, para doenças também musculares, a lipase, pancreatite aguda também, tem a fosfatase alcalina, que está relacionada aí com uma série de doenças hepáticas, enfim. Então, muitas dessas enzimas aqui, elas são estudadas no seu plasma sanguíneo, e aí você tem um valor aí que ela tem que estar próximo. Se você tiver alguma alteração na concentração, ou seja, se tiver um aumento muito grande dessas enzimas, significa que alguma coisa no seu equilíbrio dinâmico ali das reações não está ocorrendo adequadamente. Então, isso é uma das principais aplicações aí. E a gente tem também enzimas nas indústrias, né? Na indústria de combustíveis, de alimentos. Então, hoje em dia também muito falado você tirar, por exemplo, lactose dos alimentos, porque é uma molécula que algumas pessoas têm uma intolerância, amido, então você usa essas enzimas para quebrar esses tipos de moléculas no alimento, e aí a pessoa que é intolerante a uma dessas moléculas, ela pode consumir, porque você adiciona, no caso, a lactose, ela quebra as moléculas de lactose, né? Então você adiciona essas proteases, amilases, lactases, e aí você consegue quebrar e reduzir essa quantidade dessa molécula que não é interessante. Também na formação de queijos, na indústria têxtil também a gente usa bastante para deixar o algodão, as cadeias, né, no tecido de algodão mais flexíveis, enfim. Higiene pessoal, glicose oxidase também é uma enzima muito importante para medir essas maquininhas que medem a quantidade de glicose no sangue, sabe? Que algumas pessoas que têm diabetes o tempo todo podem medir. Isso é uma coisa bem bacana, né? Muito assim interessante, né? Antigamente a pessoa tinha diabetes e ela nem sabia que tinha muitas vezes diabetes, quando ia descobrir, já estava com uma série de efeitos. Então, hoje, a pessoa que é diabética, ela pode acompanhar e optar, né, por uma alimentação com mais ou menos carboidratos e açúcar, em função dessas medidas que você faz em casa mesmo, usando um sensor de glicose oxidase. Dúvidas até aqui, turma? Enquanto não. Então, a parte de cinética é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa equação de Michaelis-Menten e a gente vai ver os tipos de inibição, né? Então, vamos lá. Então, da famosa cinética química, que a gente aprendeu lá em transformações químicas, a gente sabe que, como a gente determina a velocidade de uma reação, a gente calcula a quantidade de reagentes e produtos,
e a velocidade média de consumo de reagente é dado pela variação, né? Esse sinal de menos significa que ele está sendo consumido, da concentração do reagente, dividido pelo tempo. E a velocidade média de formação do produto é a concentração do produto dividida pelo tempo. Então, isso é uma coisa que a gente vai usar hoje naquele programinha, quando a gente for fazer as nossas medidas. Só para lembrar algumas coisas importantes da cinética química. Aí a gente estudou, né, em cinética química alguns efeitos que favorecem ou não o aumento da velocidade média da reação. Para estudar a cinética química, a gente estudou bastante também isso em transformações químicas, a gente usa a gente faz no laboratório, né, algumas medidas, onde você consegue desenhar um gráfico de concentração do consumo de reagentes, da formação dos produtos. Então, aqui a gente tem a molécula de hidrogênio, a molécula de... Eu não lembro como é que chama essa molécula aqui, transformando iodo gasoso em ácido clorídrico, né? Então, aqui em vermelho a gente tem as moléculas do produto, que vem decaindo ao longo do tempo, e em azul a gente consegue ver a variação da cinética de formação do ácido clorídrico e do iodeto, certo? Na cinética enzimática, como eu disse, é a mesma coisa, não tem muita diferença, a única coisa que tem algumas especificidades, e a gente pode representar essa equação como um substrato e uma enzima, sendo os produtos. Então, aqui nesse desenho, aqui, nesse esquema a gente vê as enzimas em laranja, né? Aqui tem os sítios específicos de ligação, que ele mostra um quadradinho ou uma circunferência, e a gente tem um substrato que vai o quê? Vai interagir com essas enzimas, eles vão se ligar, e a gente vai ter a formação desse complexo B aqui, que é o complexo enzima mais substrato. Então, aqui, esse desenho, ele mostra um pouquinho das questões das especificidades, dos sítios de ligação, representados por esse desenho aqui, pelo quadradinho e pela bolinha, certo? Então, aqui a gente tem uma constante de equilíbrio nessa primeira parte da reação, representada por K1, aqui a enzima e o substrato, e no final, né, depois da reação catalisada, a gente tem um K2, que é a transformação do complexo enzima-substrato em enzima mais produto. Então, aqui a gente vê o produto da reação. Algumas considerações importantes nesse gráfico de velocidade versus a concentração do substrato, a gente pode abordar aqui, né? Então, a gente tem em A, em B e em C diferentes pontos que dessa reação química que a gente pode observar nesse gráfico. Então, vamos ver aqui, né? Primeiramente, a gente tem aqui a velocidade em função da concentração do substrato. Nesse ponto A, o que nós temos no ponto A? Nós temos os substratos e as enzimas entrando em contato, e a gente tem aqui o primeiro ponto A. Depois, seguindo essa reação aqui, aumentando um pouquinho a concentração do substrato, a gente tem esse primeiro ponto, que é esse ponto B. O que é esse ponto B? Esse ponto B é a velocidade máxima que a reação atinge, dividido por 2. No ponto C, a gente tem essa condição, né, de enzimas e produtos formados, é o que eu diria, onde a velocidade da minha reação ela não se altera mais, ela atinge um ponto, um equilíbrio máximo, nesse ponto C,
Então, o que é o ponto B? O ponto B é o meu valor da velocidade máxima dividido por 2. Então, isso daqui é um ponto bastante importante que a gente vai estudar. Por quê? Porque toda reação enzimática, praticamente todas as reações enzimáticas, elas têm esse perfil de velocidade em função da concentração do substrato. Então, hoje a gente vai estudar isso no programinha que a gente vai avaliar como a concentração do substrato afeta essa velocidade máxima. E aqui, né, a gente tem a reação, né? K1, as constantes de equilíbrio, K1 e K2. E depois a gente vai ver também no nosso programinha a questão da inibição, né? Então, o que é um inibidor de uma enzima? Um inibidor é uma molécula que a gente vai adicionar na atividade aqui na reação enzimática, e esse inibidor ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar, ele pode se ligar ao substrato, ou pode se ligar à enzima. Isso vai depender de um perfil do inibidor, se ele é competitivo ou não, e ele vai variar esse perfil de velocidade, ou seja, ele vai diminuir, né, ele vai inibir a reação de acontecer, portanto, ele vai diminuir a velocidade da minha reação. Então, aqui, na minha equação, né, de produtos e reagentes, eu adiciono um inibidor. O inibidor aqui, no caso, essa representação, ele pode se ligar à enzima, e quando ele se ligar à enzima, o que vai acontecer? Ele vai impedir que o substrato se ligue. Se ele impede que o substrato se ligue, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir e diminuir a velocidade da minha reação. Então, o que seria uma inibição competitiva, né? Uma inibição competitiva, o meu inibidor ele se liga somente à enzima da minha reação, certo? Como eu mostrei aqui, ele se ligando à enzima, e ele vai ter o quê? Ele vai variar o perfil dessa velocidade, né? Desse gráfico de velocidade ou taxa de velocidade em função do substrato. Então, algumas coisas importantes aqui que a gente pode observar é essa questão da dissociação do inibidor, né, que é o KI, e a gente tem o quê? A gente tem que a velocidade máxima, ela não se altera. Isso no nosso primeiro caso aqui, onde a gente tem essa parte da reação. Então, sem inibidor, a gente tem esse padrão em preto, e como inibidor, a gente tem aqui um padrão em verde. E aí, dependendo da concentração, se eu tenho 5 ou 10 KI de inibidor, eu posso observar uma taxa nesse decaimento da velocidade da minha reação. Dúvidas aqui, turma? Nesse slide? Ainda está de boa. Ainda está de boa? Então, vamos ver agora o que seria, né, um exemplo de inibição competitiva. Quando a gente tem no nosso corpo uma intoxicação por metanol, a gente tem uma enzima que é a desidrogenase alcoólica, ela converte metanol em formaldeído. E por que a gente se intoxica? Porque o formaldeído é uma molécula que é tóxica para o nosso organismo, né? E pode ter uma série de consequências. Então, o que acontece? Se a gente adicionar etanol, a gente tem o quê? A gente tem o etanol competindo pelo metanol no sítio ativo da enzima, e isso faz o quê? Isso faz com que você não tenha, né, não permita a conversão de metanol em formaldeído. Então, ele bloqueia essa reação, por quê? Porque no lugar do etanol ele vai entrar
vai reagir com a enzima, ele vai meio que proteger aquele sítio ativo, e você não vai ter a conversão de metanol em formaldeído. Então, isso é um tratamento para casos de intoxicação por metanol. E além dessa competição, inibição não competitiva, a gente tem a competição ou a inibição que é competitiva. Então, no caso da não competitiva, o que vai acontecer? Você vai ter a enzima se ligando ao seu substrato e formando aqui um complexo enzima inibidor substrato. Né? Então, a gente tem aqui enzima mais substrato. Nesse complexo enzima-substrato, você tem um inibidor, você adiciona um inibidor e ele forma esse complexo enzima, substrato e inibidor. Então, diferentemente da inibição competitiva, onde a velocidade máxima não se alterava, no caso da inibição não competitiva, a gente vai ter uma diminuição na velocidade máxima dessa reação. E o Km, né, que é o quê? Que é aquela medida onde a concentração, a velocidade máxima se divide por 2, ele não vai se alterar. Então, vamos ver aqui. Enzima mais inibidor, o inibidor ele se liga tanto na enzima ou na enzima, no complexo enzima e substrato, agindo, então, de uma maneira não competitiva na minha reação química. Né? Então, aqui, quando você tem o Ki, né, que é a constante de equilíbrio da reação enzima mais inibidor, você tem a formação do complexo enzima inibidor, e aí você libera aqui o substrato, formando esse complexo enzima-substrato inibidor. A gente vai ver isso com detalhes na nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhada, turma. Eu procurei ontem um sitezinho para a gente ver um pouquinho como que acontece essa competição entre as moléculas de substrato, enzima, e eu achei um site bastante interessante que fala sobre essa atividade enzimática da transformação do que eu falei para você, de uma molécula de amido, que é uma molécula grande, o nosso organismo não reconhece o amido, para ele reconhecer, a gente tem uma enzima que se chama amilase, que transforma amido em maltose, e depois a gente tem a maltose, que transforma maltose em glicose. Então, aqui a gente vai ver no nosso... Tem esse site aqui, de simulação, a gente vai ver uma representação dessas enzimas e desses substratos. Vou mandar aqui para você. Aqui na nossa caixinha. Vou abrir ele aqui no meu simulador. Então, a gente tem esse site que faz a simulação, né, Run Simulation, e a gente tem um outro site que vai explicar para a gente o que são cada uma dessas simulações. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Né? Ele fala, eu tenho um start é amido, e ele representa como uma bolotinha cinza, que é essa representação que a gente viu aqui, e a gente tem a amilase, que é a enzima 1, da primeira parte da reação, que é essa molécula em azul, que tem uma espécie de um dentinho. Então, vamos brincar um pouquinho com isso. E o que ele pode fazer nesse simulador, Tomás? A gente pode testar os efeitos da temperatura, mais ou menos aqui. Ele varia a cada 45 graus, tá bom?
a cada 45 graus, vamos a cada 5 graus, então tem 25, 30, 25, 30, 35, assim por diante. Eu posso variar a temperatura, eu posso variar o pH, trazer o efeito do pH nessa reação. E tenho aqui os devenutos. Vamos lá, então. Então, eu vou escolher amido, eu escolhi uma concentração de 2,5. Eu vou simular as condições do corpo humano, tá bom? Uma temperatura de 35 graus, aproximadamente, um pH aí em torno de 6,5, 7, vou deixar aqui em 7. E aí, primeiramente, eu vou só ver a primeira parte da reação, que é o amido sendo atacado pela amilase. E vou pedir para ele fazer uma simulação. A amilase em azul, o amido aqui em cinza. Vamos ver o que ele mostra. Então, eu vou pausar, vou fazer um reset. A gente viu aqui que ele mostra o tempo da reação, 1, 2, 3, 4 segundos, eu posso pausar. Então, nesse momento, né, em 4 segundos de reação, o que eu tenho? Vamos pausar aqui no primeiro segundo de reação. Eu tenho a molécula de amido, eu tenho a amilase, que eu selecionei aqui no meu sisteminha aqui como 1 micromol por litro. Eu tenho a maltose, que é essa molécula laranja. Por quê? Porque na primeira parte da minha reação, essa enzima aqui tem o amido e forma como produto a maltose. Estão acompanhando, turma? Aqui, ó. Amido interage com a amilase e forma essa molécula aqui, maltose, representada por essas duas bolotinhas laranjas. Então, vamos continuar acompanhando, vamos ver o que acontece. E aqui ele vai me mostrando um gráfico da concentração de amido, de maltose e de glicose. Então, veja, eu tenho aqui o consumo do amido, né, foi decaindo aqui com o tempo, e o aumento da concentração. Em 21 segundos, a minha reação já praticamente aconteceu. Eu consumi toda a molécula de amido, correto? E transformei em maltose. Então, aqui eu não tenho mais nada de amido, só tenho as enzimas aqui, a enzima de maltose e em laranja aqui, a amilase e a maltose. Isso é a primeira parte da minha reação. Então, vou dar um reset, simulation. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir, eu posso aumentar. Por exemplo, eu quero ver como a influência da concentração de amido influencia na reação. Vamos ver a temperatura aqui, ó. O que acontece? Vou pôr a temperatura máxima. Vamos ver o que acontece quando eu mando fazer a simulação. Veja aqui, ó, apareceu uma amilase denaturada, tá vendo? O que aconteceu? Nessa reação química, que nessa temperatura aqui de 55 graus Celsius, eu denaturei a molécula de amilase, e aí ele não consegue fazer mais nada, certo? Eu vou ter aqui a concentração de amido, que vai continuar sendo sempre 4,5, não vai variar, e eu tenho a presença de amilase denaturada. Agora vamos ver a segunda parte da reação. Vocês estão acompanhando, turma? Sim, não? Sim. Vou voltar minha temperatura aqui, 35 graus, pH 7, para não mexer em nada dessas coisas nesse momento. Eu vou aumentar agora a minha concentração de maltose. Vou pôr aqui o máximo de amido. Vou aumentar a concentração de maltose e vou aumentar a concentração de maltase. 5 para 1 e 2 para 1. Então, o
que é a maltase? A maltase é a enzima que vai transformar a maltose que eu formei, que são essas moléculas laranjas, em glicose, né, que é o que me interessa. São essas moléculas aqui pequenininhas em laranja, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Tem que ir brincando, tá, turma? É um joguinho, a gente vai brincando. Depois a gente mexe no pH. Run Simulation. Vou pausar aqui, só para ver o que eu tenho. Então, eu tenho amido, eu tenho as moléculas de maltose que se formaram, eu tenho amilase e eu tenho a maltase. Ó, dá para colocar o inibidor também depois. Então, vamos ver nesse gráfico aqui o que vai acontecendo com a variação da concentração de amido, de maltose e de glucose. O que me interessa aqui agora é se essa glicose vai aumentar, certo? Então, vamos ver o que acontece. Em 8 segundos, vejam que eu já estou quase que consumindo aqui, ó, a molécula de amido. Eu só tenho 2 moléculas aqui de amido, tenho 3 de maltose, e veja quanto que eu já tenho de glicose. Olha que bonitinho. Aqui as enzimas, as moléculas de glicose, que podem ser consumidas pelo nosso organismo, né? Que são reconhecidas pelo nosso organismo. Vamos ver mais um pouquinho, vamos ver até onde que ela vai. Onde ela para. Aqui, ó, já tem quase 0, ó, de amido. E consumir todo o meu amido. Vamos ver a glicose se está aumentando. Está aumentando. Por quê? Porque eu ainda tenho maltose, certo? 33 segundos. E agora parece que ela entrou em equilíbrio aqui, ó. Tem a minha velocidade máxima aqui. Concentração máxima em mol por litro. Vamos fazer agora essa mesma reação. W7. Colocando um inibidor de amilase, que é essa molécula aqui em roxo. Bem pouquinho do inibidor. Vamos ver o que acontece. Aqui tem o amido, maltose, maltase. Vou pôr um pouquinho mais de inibidor aqui. Não varia? Ah, varia. Vamos testar assim. A gente vai vendo, ó, que o inibidor ele se liga à enzima. E a gente tem 20 segundos de reação e 21 gramas de 22, 23. Não variou muito, né? A gente tinha nesse ponto aqui 24. Ele mudou de 24 para 22 mol por litro de glicose. Mas está aumentando aqui ainda, ó. Já tem 46 segundos comparado com os 30 segundos anteriores. Então, turma, isso daqui é um sisteminha bem legal. A minha sugestão é que vocês brinquem com ele depois para ver como é que essas reações acontecem. Tá bom? Dúvidas até aqui? Não, tá, foi tranquilo. Tranquilo? Bom, então agora vamos entrar no Moodle e vamos ver como é que funciona esse programinha que a gente vai usar para fazer
os nossos testes, enfim, as atividades que vocês têm que entregar. Bom, se vocês entrarem lá no Moodle, vai ter lá uma série de especificações. Deixa eu abrir. Vou voltar a compartilhar a minha tela. Então, muito bem, né? Cheguei aqui no Moodle. A gente está na prática 7 de atividade enzimática. Eu vou colocar aqui o meu papel para estudante. Tudo bem. Bom, então, ele tem aqui, né, uma série de explicações sobre uma introdução, né, sobre a atividade enzimática. Ele pede para você instalar esse linkzinho aqui, que tem uma carinha mais ou menos desse tipo, tá bom? Então, vamos lá. Né? No instrumento 1, o que a gente vai fazer? No instrumento 1, a gente vai verificar o tempo de uma reação catalisada enzimaticamente em 10, 20 e 30 minutos. Então, a gente vai simular uma reação, uma concentração fixa de substrato e enzima. A gente vai ver o tempo e vai ver se tem alguma influência na velocidade da reação. Vamos lá. Então, essa é a carinha do meu programa. Todos conseguem ver aí? A gente tem instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3, instrumento 4, simulações. Então, no instrumento 1, ele vai falar o que para você? Ele vai falar, né, para determinar a velocidade da reação, arraste o substrato até o tubo de ensaio. Então, você tem o tubo de ensaio, o substrato. Quando você clica, tem uma mãozinha aqui no pipetador. Vamos lá, a gente vai clicar aqui e vai adicionar o substrato dentro do tubo de ensaio. Bom, aí eu vou vir aqui na enzima, vou adicionar a enzima, e aqui eu vou marcar o tempo. Ok? Então, veja que depois que eu fiz, eu não consigo repetir, né? Ele já diz para mim que o substrato está adicionado e a enzima também está adicionada. E eu posso escolher o tempo de 10, 20, 30 minutos. Vamos observar o que acontece com esse tubo de ensaio. Eu vou colocar reagir. Passou. Vejam que o tubo de ensaio mudou de cor, certo? Então, eu vou quantificar quanto de produto eu tenho nessa minha reação de atividade enzimática. Eu posso quantificar isso usando um espectrofotômetro, enfim. Tem uma série de maneiras de fazer essa quantificação. Eu peço para ele dosar e vai aparecer essa tela aqui. Resultados de dosagem. Massa do produto, 0,045 mol por litro, tá, turma? Porque a concentração aqui, então tem um pequeno errozinho, né, nessa simulação. O ideal seria a gente escrever em concentração do produto, 0,045 mol por litro, e o tempo da reação, 10 minutos. E ele pergunta, qual que é a velocidade da reação? E aí eu pergunto para vocês, né? Façam as contas aí. Qual que vocês acham que é a velocidade da reação? O que eu assinalo aqui? Primeiro valor, segundo ou terceiro? A, B ou C? O segundo. O segundo? Vamos lá. Não, eu estava falando da unidade. Unidade. Unidade, mols por minuto, exatamente. E o valor? Como que a gente mede a velocidade da reação? Oi? Seria o terceiro? O terceiro, muito bem. Por quê? Porque é a concentração dividido pelo tempo. Se eu dividir 0,045 por 10, eu vou encontrar esse valor aqui. A gente vai clicar. Acertei, resposta correta.
A velocidade da reação é calculada dividindo-se a concentração do produto pelo tempo da reação. Bem simplesinho, turma. Vou fazer a mesma coisa agora para o tempo 2. Substrato, enzima, 20 minutos, reagir, dosar. A massa do produto agora, 0,090 mol por litro, dividido por 20 minutos. Qual que eu seleciono? Mols por minuto, a gente já sabe, certo? Milimols por minuto, que é a unidade da velocidade de reação. O terceiro. O terceiro também. Terceiro também. Ou seja, a gente observa aqui que o tempo da reação não muda a velocidade da minha reação, correto? Então, essa é a ideia aqui do primeiro experimento. Dúvidas aqui? Mesma coisa para o experimento 3. Ups. E reagir. Ups, selecionar o tempo. Reagir. Dosar. Resposta correta. Então, fazendo isso, eu posso responder as questões que ele me pede aqui no Moodle para responder sobre o experimento 1. Anota a quantidade de produto formado, o valor da velocidade de reação para cada tempo de reação e responda aí a pergunta que é solicitada. Agora, no experimento 2. Vamos lá. Vou selecionar aqui, é mais legalzinho, tá bom? No experimento 2, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a velocidade de reação em função da concentração do substrato, tá bom? Então, ele tem essa carinha aqui, eu vou selecionar o substrato. Veja que ele encheu todos os tubos de ensaio aqui. A gente tem o tubo 1, que é 0 de substrato, é o nosso controle. Aí no tubo 2 eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, até 100 unidades aqui de substrato. Aí eu vou adicionar a enzima, adicionei a mesma quantidade para todas as enzimas. 1, e assim por diante. E aí eu vou selecionar aqui o tempo, 10, 20 ou 30, reagir. Vejam que os tubos aqui, olha que bonitinho, eles mudam de cor, certo? Então, tem uma diferença visual, né, que eu posso visualmente já observar na determinação da velocidade da reação em função da concentração do substrato. Reagir, dosar. Muito bem, ó. Vejam que ele fez aqui para mim um gráfico mostrando a variação da concentração do substrato em função do tempo. E aí eu peço para ele colocar aqui a velocidade. Lembra que eu falei para vocês, turma? Toda reação enzimática tem aquela carinha? É essa carinha que a gente vai ver aqui. Então, a gente tem aqui o valor da velocidade máxima entre 10 e 8 aqui. Vamos chutar 9. Sendo a velocidade máxima. E aqui a gente tem a velocidade, o VM, né, que é o quê? Se a gente pegar 9, a velocidade VM vai ser 9 dividido por 2, 4,5, aproximadamente aqui o ponto de VM. Então, a gente vai fazer isso para 20 segundos, para 20 minutos e para 30 minutos. Então, vamos ver se tem alguma diferença para 20 minutos. Reagir. Dosar. Veja que os valores mudaram aqui, né? Tem o 0, 67, 100, 120. Esses valores, eles não estão... Assim, eu sinceramente não sei aonde ele achou esses valores aqui de 67, 100 e 120.
Mas, enfim, então, para a gente analisar, né, esses valores, eu quero dizer que estequiometricamente, eu não sei de onde ele tirou esses valores, mas isso é um probleminha aí desse simulador. Vamos ver aqui, né? Reagir, dosei, velocidade. Vejam que a gente tem aqui uma velocidade que não muda também em função da adição ou da diferença de concentração. Vamos refazer agora para 30 minutos. Substrato, enzima, 30 minutos. Reagir, dosar. A velocidade também aqui não muda, né? O comportamento da curva de velocidade. Então, é isso que a gente vai precisar discutir, turma, nessa parte do experimento 2. Aí a gente tem o experimento 3. No experimento 3, a determinação da velocidade da reação em função da concentração do substrato na presença do inibidor, né? Um inibidor não competitivo. Substrato, enzima, adicionei aqui nos meus tubos, inibidor. Aí eu posso adicionar I2I, né, dobrar a concentração do inibidor, ou 3I, triplicar a concentração do inibidor. Eu vou reagir por 20 minutos. E a gente vai fazer a dosagem. E aqui a gente vê a variação da velocidade dessa reação sem o inibidor e com o inibidor. Vamos pegar agora para 3I. Fazer. Stato, enzima, inibidor. 3I. 20 minutos. Reagir. Dosar. E a velocidade. Né? Veja que ela cai aqui consideravelmente, comparando com a velocidade sem inibidor. Dúvidas, turma, sobre esse experimento? Não, parece Tranquilo, né? E aqui no experimento 3, a gente fez o inibidor não competitivo. No experimento 4, a gente vai ver a variação do inibidor competitivo. Tá? A principal variação, né, quando a gente fala de um inibidor não competitivo, é que se a gente analisar o valor de Km, né, lembra aquele Km que é a metade da velocidade máxima, o inibidor não competitivo, ele não altera, ele vai ser sempre o mesmo valor. E no inibidor competitivo, a gente vai ter uma variação no valor de Km. Então, vamos fazer agora para o inibidor competitivo. Substrato, enzima, inibidor, e reagir, dosar, velocidade. Com e sem o inibidor, se a gente pegar aqui, sem o inibidor, a gente tem 8, mais ou menos aqui de velocidade máxima. O Km aqui sem o inibidor, vamos colocar em torno de 4, né? Se a gente considerar aqui 8, aqui vai ser 4. No inibidor competitivo, a gente tem uma variação nesse valor de Km. Aqui a gente tinha 7, e aqui a gente vai ter um valor de Km em torno de 3,5. Então, essa é a principal diferença. E aqui depois tem umas simulações também que vocês podem fazer. Essas simulações, eles mostram aqueles desenhinhos, igual o site que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, ó, eu posso vir aqui, clicar no tubo A e no tubo B. Aqui para o tubo A. A gente vê a enzima, ó, ela se liga aqui aos sítios, a quantidade de produto formado em 7 segundos, ele coloca aqui é igual a 9,
velocidade inicial de reação igual a 25% da velocidade máxima. Então, em laranja é a enzima ligada ao substrato, na verdade não ligada, né? Em vermelho é a enzima ligada ao substrato, aqui tem um errozinho também na legenda, tá bom? Então, em laranja não ligada, em verde é ligada, o substrato e o produto. Vamos ver agora a simulação do tubo B. No tubo B, a gente tem essa reação aqui, ó, nesse ponto. Em 20 e em 4, 20 de concentração do substrato e 4 de velocidade da reação. Vamos colocar lá 4 milimol por segundo, por exemplo. Então, simulando aqui o B, você tem uma velocidade aqui mais rápida, né? Em 7 segundos, igual a 14 a quantidade do produto formado. E depois aqui no tubo C. É bem rapidinho. Velocidade inicial da reação igual a 100% da velocidade máxima. Bom, alguma dúvida, turma? Não, mas eu tô tentando baixar aqui o programa e tá falando que tá e-mail bloqueado. É porque você tem que ir lá no seu e-mail e pedir para autorizar, Luigi. Mas eles não me mandaram e-mail. Ou demora? Putz, você clicou nesse, quando você diz... você entrou no seu e-mail e lá tem um link que você tipo, dá um ok. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui, peraí. Não era para demorar, não. Será que foi pro spam? Pode ser. Vou abrir aqui ó, meu e-mail. Vou abrir. Eu fiz no meu e-mail pessoal e não tem nada. Depois eu fiz no e-mail da UFABC e não chegou nada também. Estranho. Olha o meu, como ele apareceu. Eu não fiz no meu e-mail pessoal também, tá? Eu não fiz no e-mail da UFABC. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Peraí. Ele apareceu aqui para mim, ó. Você acaba de efetuar a primeira etapa do seu cadastro. Utilizamos um processo de verificação para evitar que sejam feitos os cadastros indevidos. Basta confirmar o seu cadastro aqui. Não, meu não apareceu, não. Você deve ter recebido. Dá uma olhada se não está no seu spam. Ele não, acho que não demora muito, não. Sei lá, coisa de minutos. Caso tenha dificuldades em confirmar o seu cadastro, entre em contato conosco. Alguém mais tentou? Não. Eu tô tentando agora. Uhum. Bem, então, eu vou esperar um pouquinho, eu vou terminar a gravação, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, e aí eu fico aqui, vocês podem tentando fazer ver se conseguem, tá bom? Então, só para encerrar aqui a gravação oficial, vou me despedir oficialmente, até a próxima semana.